O ano de 1530 foi significativo para o movimento de Martinho Lutero por causa da Dieta de Augsburgo. Na dieta convocada pelo imperador, tentou-se unir novamente os crentes católicos e protestantes do império, mas o único que acreditava ainda na união era o próprio imperador Carlos V. Pois, em vez de união, o que ele conseguiu foi cristalizar a ruptura, porque, em termos teológicos, surgiu um documento religioso comum aos protestantes, chamado Confissão de Augsburgo, e, em termos políticos, surgiu uma união dos príncipes protestantes, que criaram uma liga chamada Liga de Esmalcada. Esta liga afirmava que todos aqueles príncipes se protegeriam mutuamente em caso de enfrentamento com qualquer príncipe católico. A guerra só não aconteceu logo depois, porque a invasão turca finalmente aconteceu. E o imperador precisou assinar um armistício com os protestantes para que toda a Alemanha se unisse em guerra contra os turcos. Este armistício vai durar pelo menos até a morte de Martinho Lutero. Enquanto a guerra com os protestantes não vinha, eles continuavam crescendo e se desenvolvendo dentro do império. Estes avanços envolviam geralmente a conversão dos príncipes católicos para o movimento. Não necessariamente cada pessoa precisava se converter, bastava ao príncipe daquele território se converter. Quando eles se convertiam, eles solicitavam a Martinho Lutero ou algum outro reformador, como Zwinglio, por exemplo, que deveria enviar representantes e pregadores para organizar ali a igreja no novo formato, que é o formato protestante. De qualquer forma, Lutero é a principal autoridade religiosa dentro da Alemanha. Ele é venerado pelos príncipes luteranos e ele tira o sono e o sossego dos príncipes católicos. Ele sai muito pouco de Wittenberg e somente para cidades próximas ali da região. A sua rotina, então, era lecionar 2 aulas por semana, normalmente em 2 manhãs, na Universidade de Wittenberg. E a partir do ano 33, ele vai lecionar nestas aulas o livro de Salmos e o Gênesis. No restante da semana, ele prega diariamente na igreja paroquial da cidade de Wittenberg. Ao retornar da Dieta de Augsburgo, ele se preocupou na conclusão da tradução da Bíblia para o alemão. Ele havia traduzido o Novo Testamento em 1531, enquanto esteve lá no castelo de Wartburg, mas ainda faltava todo o Antigo Testamento. Como o seu domínio do hebraico era pequeno, ele pediu a ajuda de amigos da universidade e montou uma equipe de biblistas para ajudá-lo. Não foi uma tarefa fácil. Ele escreveu sobre isso, por exemplo, em uma de suas cartas. Com frequência tem acontecido estarmos estudando e consultando a tradução de uma só palavra durante 14 dias, 3 ou 4 semanas, sem chegar a nenhuma conclusão. O nosso esforço sobre o livro de Jó, de Filipe, de Aurogalos e meu, foi tal que às vezes chegamos a traduzir apenas 3 linhas em 4 dias. Finalmente, em 1534, a tradução da Bíblia inteira foi completada. Toda ela agora estava disponível para os seus seguidores, para os seguidores de Martinho Lutero. E o êxito desta Bíblia na Alemanha foi impressionante. Calcula-se que em poucas décadas aquela Bíblia vendeu mais de 100.000 exemplares ali no Império. Que princípios nortearam a tradução da Bíblia de Lutero? Ele mesmo disse: na tradução da Bíblia eu sigo 2 regras. A primeira é que, quando se oferece um texto obscuro, considero se ali está se tratando da graça ou da lei, se da ira de Deus ou do perdão dos pecados, e vejo com qual de estas 2 coisas combina melhor o texto. Deste modo, eu cheguei a entender textos obscuríssimos que ou bem a lei ou bem o evangelho puseram a meu alcance. Minha segunda regra é, ante uma sentença ambígua, perguntar aos que têm um melhor conhecimento se a gramática hebraica permite tal ou qual interpretação que a mim me parece mais própria. Então Lutero primeiro olha para a doutrina de Cristo e depois, conforme esta doutrina, interpreta as palavras do texto bíblico. Ele faz então uma tradução cristocêntrica da Bíblia. Deriva deste princípio hermenêutico a sua visão do cânon, ou seja, a definição de quais livros eram canônicos e inspirados, que deveriam estar ali na Bíblia,
e quais aqueles que não eram canônicos e não deveriam estar ali em pé de igualdade com os demais. Seguindo a lógica de que Cristo e o Evangelho devem aparecer em cada livro, ele declarou como sem inspiração, então, a Epístola de Tiago e o Apocalipse no Novo Testamento. Como ele utilizava o cânon hebraico para a tradução do Antigo Testamento, que não possuía os livros de Judite, Sabedoria, Tobias, Siraque, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, estes livros apareceram também na sua tradução em anexo. Ele não deixou de traduzi-los, mas fez uma tradução a partir do texto do latim para o alemão. De qualquer forma, apesar destas questões hermenêuticas ou mesmo canônicas, os méritos de Lutero na sua tradução foram incalculáveis. Ele traduziu de uma forma que encantou os seus conterrâneos. O conhecimento que ele tinha profundo do idioma do seu povo, mas o ritmo e a poesia que ele colocou na tradução tornaram a sua tradução uma obra-prima da língua alemã. O resultado foi que a sua tradução das passagens bíblicas possuía tal grau de acessibilidade que a maioria dos alemães tinha a impressão de que os profetas do Antigo Testamento haviam pronunciado as profecias em alemão. Por meio da Bíblia e das suas inúmeras obras publicadas ali no Império, especialmente seus sermões e hinos compostos, Martinho Lutero fornecia alimento espiritual a todos que desejavam seguir o caminho do Evangelho pela graça e pela fé.